pessoal, vamos continuar com a nossa formação. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito das APAES. Então, no vídeo anterior eu dei uma esboçada em relação ao que é política pública da educação especial. Então, as APAES, há 12 anos, quando a política pública ela foi lançada, né, ela entrou em vigor, as APAES também passaram por modificações. Eu sei que muitos de vocês, eu também, vivenciei aquela questão assim na escola comum. Ai, a perua da APAE, vamos gente! Alguns que ficavam conosco iam depois para a APAE, não é? A política pública, o que ela trouxe? Essa divisão de público, certo? Porque antes era meio que misturado. Então, misturado no sentido de o aluno ter a deficiência e ele ir para a APAE. E nós vamos conversar a respeito disso, da questão do desenvolvimento da criança com deficiência, principalmente em relação à deficiência intelectual. E não é mais assim que acontece. Hoje existe público para a escola e público para a APAE. Então, as APAES, elas trabalham com 3 frentes. O que significa 3 frentes? 3 formas de atendimento. O da assistência social, o da saúde e o da educação. No caso da educação, pós-política pública, a APAE, ela precisou mudar inclusive de nome, certo? Então, hoje, a parte de educação da APAE se chama Escola de Educação Especial Exclusiva. Então, a APAE, ela é uma escola que atende um determinado público. Público este que a escola da educação comum, ela não recebe. Então, vejam só. Se é escola de educação especial, e no vídeo anterior eu conversei com vocês a respeito de quem é público-alvo de educação especial, nós vamos começar a delimitar aqui quem é o público de APAE. Só é o público de educação especial. E vocês podem falar, nossa, mas meu aluno é autista, e por que ele não está na APAE? O fato de ser autista, ser deficiente intelectual, ser DV, não significa que ele é da APAE. O que vai, de uma forma bem rápida, direcionar o aluno da educação especial que fica para a escola comum, o aluno da educação especial que vai para a APAE, é o nível da sua deficiência ou do seu autismo. Então, vejam bem, um cego, nós temos no nosso grupo transcritoras de alunos cegos. Nós temos o Enzo em Conchal e nós temos o Vinícius em Serra Negra. São alunos cegos extremamente desenvolvidos, extremamente, que tem um intelectual preservadíssimo. Pelo fato dele ser cego, ele vai para a APAE? Não, certo? Então, ou também nós temos alunos com deficiência física, certo? Vou citar aqui que nós temos também a tutora no grupo, o Matheus, não é? Da escola Clodoveu, muitos de vocês, principalmente do pessoal do grupo 2 conhece, né? O Matheus, um aluno que já está concluindo ensino médio, um aluno com desenvolvimento intelectual preservadíssimo. Só que a deficiência física dele é muito severa. Ele precisa de uma comunicação alternativa para tudo. Da mesma forma, alunos com deficiência auditiva, né, que são surdos, que não tem uma forma de comunicação oral, não fazem uma leitura labial, mas têm um cognitivo muito preservado. Então, a deficiência física
a deficiência visual e a deficiência auditiva, eles não são públicos para a APAE se o cognitivo deles for preservado. Ou seja, se eles tiverem uma deficiência intelectual leve, certo? Eles vão para a educação comum. Agora, alunos que fazem parte da educação especial, os 6 públicos, se eles tiverem o cognitivo comprometido, eles fazem parte da educação especial exclusiva, que é nas APAES. Hoje não existe mais dupla matrícula. Ou ele é de uma escola, ou ele é de outra. Ou ele é da educação comum, ou ele é da educação especial. Então, vejam bem, quem vai para a APAE? A deficiência intelectual, ela é em 3 níveis. Ela pode ser leve, moderada e severa pervasiva. Eu vou conversar bastante com vocês sobre deficiência intelectual. O que traz legalmente é trazido para nós? Leve, deficiência intelectual leve e deficiência intelectual moderada são alunos para educação comum associadas ou não a outra deficiência. Agora, deficiência severa pervasiva, ele é um aluno para a APAE. A escola comum, ele não é público para a escola comum e ele é público para a APAE. Então, no caso da deficiência intelectual, é o severo pervasivo, que é para a APAE. Então, deficiência intelectual severa pervasiva. Esse é o aluno que vai para a APAE, que se ele ficar, a lei diz isso, que se ele ficar na escola, ele não tem como se desenvolver, certo? No caso do autismo também. O autismo, nós temos 3 níveis. Nível 1, que é o autista de alta funcionalidade. Nível 2, que é o autista de média funcionalidade. Nível 3, o autista de baixa funcionalidade. O autista que vai para a APAE é o 3, que é o autista de baixa funcionalidade. O 1, ele é da educação comum. E o 2, do nível 2, legalmente ele é para a escola comum. Só que há casos que o diagnóstico dele é de 2, só que através de uma avaliação multiprofissional, com vários profissionais, quando eu falo em avaliação multiprofissional, gente, é o fono, a TO, o psicólogo, né? O especialista na área. Através dessa avaliação, mesmo ele sendo nível 2, ele pode ir para instituição, né? No caso, para a APAE, se for comprovada a necessidade. Então, de forma resumida, público para a APAE, deficiência intelectual severa pervasiva, autismo nível 3, associados ou não a outra deficiência. Então, um aluno que ele é deficiente físico com uma deficiência intelectual severa pervasiva, ele vai para a APAE. Agora, um aluno deficiente físico, como eu dei o exemplo do Matheus, um aluno deficiente físico não tem, né, tá longe de uma deficiência intelectual, porque ele se desenvolve muito bem, ele não é para a APAE. Um aluno cego, vamos lá pensar no Enzo, é cego, mas não tem o intelectual comprometido, então ele fica na educação comum. Agora nós temos autistas fisicamente perfeitos, mas que foram incluídos para a APAE, porque o comprometimento dele é muito severo. Então, para a APAE, autista nível 3, deficiência intelectual severa pervasiva, com ou não outra deficiência, associado ou não a outra deficiência. O Conselho Estadual de Educação, ele já deixa bem claro que esse aluno, a não ser que sofra
né? No caso da deficiência intelectual, que fez uma cirurgia, perdeu massa encefálica, adquiriu uma deficiência intelectual. Nesse caso, no decorrer da sua vida escolar, esse aluno pode ser inserido na educação especial exclusiva. Só que hoje, esse vai e vem de escola, a lei não permite mais. O Conselho Estadual da Educação, ele vive colocando notas técnicas a respeito disso. Quando a criança ela vai ser inserida na educação, quando ela sai da educação infantil, não é? Que já é percebido isso através da estimulação precoce e tudo mais, essa criança ela já fica. Esse vai e vem de escola, ele não é permitido mais por lei. Foi para a escola comum, foi para pai, ou não foi para pai, quer ser incluído, né? Isso já teve um tempo de mediação, onde esses alunos eles foram direcionados ou para um lugar ou para o outro, mas hoje, como já passou bastante tempo da política, tudo já, né, legalmente já está estipulado, então o aluno ele fica hoje em uma rede. É muito difícil a gente conseguir inserir um aluno da rede comum para pai. É muito difícil, né? Porque a lei entende que hoje já está tudo direcionado. Mas assim, a grosso modo, em relação às APAES é isso. As secretarias municipais, eu não acompanho, não sei se são todas, não é? Mas a secretaria estadual, ela tem as salas nas APAES. Então, inclusive, eu esqueci de falar isso no primeiro vídeo, né? Quando eu apresentei a minha pasta, ou seja, o que eu faço, eu também acompanho as APAES. Então, em cada APAE, existem salas de aula que o Estado custeia, ou seja, são alunos de idade escolar que o Estado tem a atender de acordo com o LDB, mas esses alunos, infelizmente, não se beneficiaram da inclusão comum, na escola comum. Então, eles ficaram na APAE, né? E é o Estado que custeia esses alunos. E há também as secretarias municipais que fazem isso, né? Que tem as parcerias, isso se chamam parcerias. O trabalho da APAE, das APAES que eu acompanho 9, são 9 APAES que a gente tem na diretoria, que tem o convênio com o Estado. O trabalho que eles desenvolvem com as crianças é maravilhoso. É um trabalho assim de excelência, Então, essa divisão de público eu acho que trouxe bastante benefício, não é, para a criança, porque ela foi para o lugarzinho que ela, né, tem condições de se desenvolver melhor. Então, hoje, os alunos eles não vão para as duas escolas, ou é a APAE ou é a escola comum. Eles podem ir, sim, vamos supor, um aluno com deficiência física que está na escola, nas nossas escolas regulares, ele pode ir para a APAE para fazer um outro atendimento, que eu coloquei para vocês, das 3 frentes. Um atendimento da saúde ou um atendimento da assistência social. Há municípios que fazem uma parceria com as APAES a respeito de sala de recurso. Então, como é lei a sala de recurso que eu coloquei para vocês no vídeo anterior, às vezes a rede municipal ela não tem profissional para sala de recurso, então ela contrata da APAE esse serviço. Daí há alunos que vão na educação comum e vão na APAE, mas eles vão fazer sala de recurso. O Estado tem as salas de recurso nas escolas estaduais, certo? Então, para colocar um pouquinho disso, porque eu sei que, inclusive, a gente tem aluno, vou citar o aluno da Márcia, o Murilo, ele, do Rangel, ele foi um aluno que passou por essa tramitação, né? O Murilo, ele ia para a escola comum, ele foi um tempinho para a escola comum e se dividia com a APAE. Então, ele ia meio período na APAE e meio período na escola comum. Quando a política pública trouxe essa separação e avaliada a deficiência intelectual dele, ele ficou o quê? Só na educação comum, não é? Então, para explicar para vocês como que foi essa mudança, certo? Então, um grande abraço, gente, até
o próximo vídeo. Obrigada sempre pela atenção de vocês.